Bem-vindos à nossa aula sobre álcoois na química orgânica. Eu sou Maria Eduarda Baquerizo e minha equipe é composta por Esther Nascimento, Júlia Maria e Rosilda Nunes. Hoje vamos explorar o conceito de álcoois, entender a fórmula geral dessa função orgânica e discutir algumas de suas propriedades gerais. Os álcoois são uma classe de compostos orgânicos que apresentam o grupo funcional hidroxila, OH, ligado a um átomo de carbono saturado. Até aí, ok? Então vamos seguir. A fórmula geral dos álcoois pode ser representada como ROH, onde R representa um grupo alquil, uma cadeia de átomos de carbono e hidrogênio, e OH representa o grupo hidroxila. Os álcoois podem variar em tamanho e complexidade, dependendo do número de átomos de carbono na cadeia alquil, o que faz com que eles sejam uma classe diversificada de compostos orgânicos. A solubilidade dos álcoois em água diminui à medida em que a cadeia alquil aumenta. Álcoois com até 3 carbonos são geralmente solúveis em água. Isso se dá devido à formação de pontes de hidrogênio entre a molécula de álcool e a molécula de água. No entanto, álcoois maiores tendem a ter menos solubilidade em água. Reparem nessa tabela. O primeiro é o metanol, o segundo é o etanol, o terceiro é o butanol e o quarto, o propanol. Percebam que do primeiro para o quarto, a cadeia carbônica aumenta e a consequência disso é o aumento do caráter apolar da molécula, ou seja, a solubilidade em água diminui. Os álcoois geralmente têm pontos de ebulição mais altos do que os hidrocarbonetos de tamanho semelhante. Isso ocorre porque a hidroxila, o OH, permite a formação de pontes de hidrogênio intermoleculares entre as moléculas, o que exige mais energia para separar as moléculas na fase gasosa. A nomenclatura dos álcoois segue a mesma regra da nomenclatura dos hidrocarbonetos, de acordo com a IUPAC, União Internacional da Química Pura e Aplicada, porém com a terminação em -ol, para indicar que é um grupo funcional dos álcoois. É fácil, a gente vai seguir a regra do prefixo, infixo e sufixo. Os prefixos dos álcoois são o número de carbonos na cadeia principal. Vamos usar met para cadeias principais de 1 carbono, et de 2 carbonos, prop de 3 carbonos e but de 4 carbonos. Os infixos são os tipos de ligação. Vamos usar an para ligações simples, uma cadeia principal apenas com ligações simples entre carbonos, en para ligações duplas entre carbonos e in para cadeias principais que tenham a ligação tripla entre carbonos. E o sufixo, como eu já disse anteriormente, é sempre ol, sinalizando que esta molécula é um álcool. Entenderam? Então, bora fazer uns exercícios comigo. Bom, então como eu disse, a nomenclatura dos álcoois, ela vai seguir essa regrinha de prefixo, infixo e o ol, que é o que indica um álcool. Vamos para os exemplos? Esse primeiro aqui. Temos um carbono aqui e um carbono aqui. 2 carbonos. 2 carbonos é o quê? Et. Então, é et. Só tem ligações simples entre carbonos. Então, an. E como é um álcool, ol. O nome dele é etanol, etanol. Já esse de baixo, nós temos um carbono aqui e outro aqui. Nós temos 3 carbonos. 3 carbonos, qual é o prefixo? É prop. Então, já vamos colocar aqui. Prop. Só temos ligações simples. Então, an. Só que a gente tem aqui uma hidroxila. E ela tá no primeiro carbono. Então, vamos indicar a posição dessa hidroxila aqui no nome também. Como que fica? Vamos numerar. 1, 2, 3. Só que nesse aqui a gente precisa ter uma atenção especial. Se a hidroxila ela está no primeiro carbono, a gente precisa indicar no nome em qual carbono ela está. Então, ficaria
prop, an, ol. E como é um álcool, termina em ol. Então, et, an, ol. Etanol. E esse aqui de baixo, como que fica? Nós temos 3 carbonos. Um aqui e o outro aqui. Bom, esses 3 carbonos com ligações simples. Então, qual é o prefixo para 3 carbonos? Prop. E para ligações simples? An. Só que aqui a gente tem que se ligar em uma coisa. A hidroxila, ela está aqui, mas ela poderia estar aqui ou aqui. Então, a gente precisa indicar no nome a posição dela. Então, vamos numerar a cadeia. Vamos sempre começar a contagem pelo carbono que estiver mais próximo. Então, como ficaria nesse daqui? Tem carbono aqui, aqui e aqui. Temos que indicar a posição da hidroxila. Esse é o 1, esse é o 2 e esse é o 3. Como ficaria o nome disso? Prop, porque são 3. Só ligações simples. An. E como a hidroxila agora está no carbono de número 2, 2, ol. Simples assim. E esse daqui que tem 2 hidroxilas, como que ficaria? Então, vamos lá. Vamos ver aonde tem carbono. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, nós temos 4 carbonos. 4. Então, nós temos um but. Então, vamos lá. But. Vamos numerar? Como os carbonos eles estão na mesma distância, então, tanto faz. Então, 1, 2, 3 e 4. Então, só tem ligações simples. An. E agora, temos 2 hidroxilas. Então, a gente tem um diol. Mas uma hidroxila está no carbono 2 e a outra no carbono 3. Como que a gente faz? 2,3 diol. E esse daqui? Temos carbono aqui, 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 aqui e aqui. São 6 carbonos. Isso é um ciclo. Como que ficaria? Ciclo. Tracinho para separar o X. Só ligações simples. An. E como é um álcool, ol. Então, fica ciclo, tracinho, hexanol. E agora que você já chegou até aqui, você já entendeu o que é um álcool, quais são as propriedades gerais dos álcoois e como fazer corretamente a nomenclatura. Agora nós vamos entender quais são os tipos de álcool que existem. Os álcoois são classificados de 2 formas diferentes. Uma com base no número de grupos hidroxila e a outra forma é com o tipo de carbono ligado à hidroxila. Quando uma molécula de álcool contém apenas uma hidroxila, ela é chamada de monoálcool. É o caso mais simples. Os mais conhecidos são o metanol, álcool metílico, e o etanol, álcool etílico. Quando há 2 hidroxilas em uma única molécula de álcool, denominamos como diálcool. Os mais conhecidos são o glicol, etilenoglicol, o etileno, e o glicol, propilenoglicol, que é o propileno. E quando encontramos 3 ou mais hidroxilas em uma única molécula de álcool, isso nos leva aos poliálcoois. Os mais conhecidos são o glicerol, que é a glicerina, e o ácido ascórbico, que é a vitamina C. Podemos classificá-los de acordo com o tipo de carbono ligado à hidroxila em sua estrutura. Quando a hidroxila está ligada a um carbono primário, chamamos de álcool primário. Isso aí. É o caso em que a hidroxila está ligada a um carbono que está ligado diretamente a apenas um outro carbono, ou seja, um carbono que se liga a apenas um carbono. E o caso mais conhecido é o etanol. Temos o álcool secundário. Aqui, a hidroxila está ligada a um carbono secundário, que está conectado a 2 outros carbonos. O mais conhecido é o
isopropanol. E por último, mas não menos importante, temos o álcool terciário. Isso ocorre quando a hidroxila está ligada a um carbono terciário, que está conectado a 3 outros átomos de carbono, uma estrutura um pouco mais complexa.